Está acontecendo hoje, lá no Fórum do Barro Duro, o júri do caso Davi Boiadeiro. O Davi Rodrigues dos Santos é réu, confesso, do assassinato da enfermeira Mércia Ladislau Gomes, que morreu para defender o marido. Um crime que aconteceu lá na cidade de Batalha e chocou a sociedade alagoana. O repórter Neto Mota está, nesse momento, no Fórum do Barro Duro e nos atualiza em que fase está esse julgamento, né, Neto? Que começou de manhã, às 9 horas da manhã. Já existe alguma decisão? Oi, Bia. Nesse momento, o juiz Braga Neto faz a leitura da sentença aqui no Tribunal de Júri número 2 do Fórum do Barro Duro. Só lembrando que foi um júri que, como você disse, iniciou na manhã, às 9 horas aqui e até agora todos que acompanhavam aguardavam essa leitura. Vamos acompanhar e daqui a pouco a gente comenta a decisão. Pois é, então nesse momento, né, depois de algumas horas, no caso quase 12 horas de julgamento, o juiz está lendo a sentença. O Neto vai voltar com a gente para atualizar. Neto? Ó, Bia, a gente está aqui acompanhando, tentando colocar aqui o áudio para que todos possam acompanhar também. O júri foi marcado pelo depoimento de 3 testemunhas de acusação, nenhuma testemunha de defesa. Cada testemunha falou uma seguida da outra logo após o réu, que não está aqui, foi ouvido de maneira remota porque está preso no sistema prisional de Pernambuco, falou também, e os debates acabaram agora no final da tarde, os debates entre defesa e acusação. Daqui a pouco a gente volta com o resultado do júri. Combinado, então, Neto. Qualquer novidade, você pode chamar a gente direto aqui no Cidade. Todo mundo está na expectativa para saber, né, o resultado desse crime chocante que teve um motivo banal. De acordo com a investigação da polícia, o que aconteceu foi uma discussão entre o réu, que está sendo julgado agora, e um homem, morador lá da cidade de Batalha. E nessa desavença, o réu, ele teria tentado matar o homem com quem ele discutiu, mas acabou matando a companheira da vítima, né, que teria entrado na defesa do marido e acabou morrendo no lugar dele. Então, por isso que é um crime que chocou a sociedade inteira. E agora, depois de 7 anos desse homicídio na cidade lá de Batalha, o réu está sendo julgado. Daqui a pouco o Neto pode chamar a gente a qualquer momento para atualizar a sentença e dizer se ele foi condenado, né, ou absolvido, que é a outra possibilidade. Então, daqui a pouco, ao vivo agora do Barro Duro. E no fórum lá do Barro Duro está acontecendo o julgamento do Davi Boiadeiro e agora há pouco o juiz pronunciou a sentença. Por isso vou chamar o Neto para a gente saber o resultado desse júri popular. Neto, é com você. Isso mesmo, Bia. O juiz, doutor Braga Neto, acabou de ler a sentença aqui no Fórum do Barro Duro. Inclusive, eu estou aqui ao lado do doutor Ari Lages, do Ministério Público de Alagoas, e da assistente de acusação, a Júlia Nunes. Doutor, qual foi o resultado lido agora há pouco aqui do júri? Bem, ambos os pronunciados, né, os acusados, foram condenados. O acusado, autor material, a 16 anos e meio, e o autor que participou, né, que é o Lucas Tiago, há 15 anos e 9 meses. O Ministério Público mostra-se satisfeito com o resultado obtido, haja vista que a qualificadora foi reconhecida. No caso do executor, teve o privilégio, em virtude de ter levado um soco antes do crime, mas, assim, estamos sim satisfeitos com a condenação e a sentença, a dosimetria aplicada pelo magistrado. Doutor, chama a atenção o fato de um dos réus não estar presente fisicamente. Foi uma audiência remota, entre aspas. Explica pra gente o que foi que aconteceu para que ele não pudesse estar aqui agora no Fórum do Barro Duro. Isso, na verdade, ele foi preso em outra unidade da federação, mais precisamente o estado de Pernambuco, por um outro crime cometido lá. Então, em virtude, há uma dificuldade muito grande do recambiamento de presos. Então, com a inovação da audiência virtual, ele pôde acompanhar o julgamento e prestar o seu interrogatório de maneira virtual no presídio em Pernambuco. Quanto ao outro acusado, ele fez uma opção, através do seu advogado, em que pese estar solto, de não comparecer, o que é permitido e é um direito do acusado. E agora, diante do resultado, como é que fica? Permanece em Pernambuco, vem aqui em Alagoas, como é que é? Isso. No caso do acusado que já está preso, a prisão preventiva dele foi mantida
Em relação ao acusado que está solto, como ele já vinha respondendo ao processo em liberdade e não causou nenhuma conduta que viesse a ter decretado a sua prisão preventiva, foi dado o direito ao mesmo de recorrer em liberdade caso assim deseje. Doutor, muito obrigado pelas informações. Eu vou conversar agora com a doutora Júlia Nunes, que é assistente de acusação. Doutora, um júri que estava acontecendo desde as 9 horas da manhã. Como foi esse dia aqui hoje? A família da vítima totalmente presente, foi muito emocionante. A gente pôde trazer a realidade dos ocorridos. Ao contrário do promotor, ainda continuo um pouquinho insatisfeita, porque eu não compactuei, nós da assistente de acusação não compactuamos com a questão da diminuição de pena, porque nós não acreditamos que existia um motivo para que houvesse o assassinato e o derramamento de sangue da vítima. Doutora, muito obrigado. Eu vou conversar agora com o doutor Raimundo Palmeira, que está aqui, que foi o advogado de um dos acusados. Doutor, o que será feito agora diante desse resultado? Como é que fica? Veja bem, em relação ao acusado Davi Boadeiro, a defesa sai parcialmente satisfeita, porque a tese subsidiária da defesa foi acatada pela grande maioria do Conselho, que foi o homicídio privilegiado. Junto com o aberratio ictus, o erro na execução, ele não queria matar a senhora. Ele atirou naquela pessoa que o havia agredido e o júri reconheceu. Isso tem uma atenuação grande. Entretanto, a defesa ainda não sai completamente satisfeita, porque a tese principal era absolutória. E aí, em relação ao acusado Tiago Lucas, apesar da pena gravitar no mesmo tamanho, mas a sua impossibilidade de comparecer afastou a possibilidade da atenuante da confissão, a defesa deve estar recorrendo com certeza. Doutor, muito obrigado pelas informações. Beatriz Lacerda, a movimentação aqui dentro do fórum segue intensa, porque familiares e estudantes de direito também, que estavam acompanhando o júri, permanecem aqui. Eles querem acompanhar um pouco mais os detalhes da sentença. Nesse momento, por exemplo, a doutora Júlia explica ali, traduz os termos jurídicos para quem estava acompanhando esse júri, que a gente lembra que desde o início da manhã movimentava aqui a sala 2 do fórum do Barro Duro. Essa é a movimentação por aqui. Beatriz Lacerda, eu volto para você. Neto, obrigada pelas tuas informações e, assim como eu, acredito que quem está em casa a essa hora, acompanhando o desfecho desse julgamento, pode estar se perguntando o que de tão grave aconteceu e como é que esse crime foi praticado contra a esposa do homem que seria o alvo desse crime. Então, uma pessoa que morreu no lugar de outra, porque teria ido defender o marido. Eu gostaria que você só fechasse aqui com a gente para entender por que esse crime chocou, Por que causou essa comoção? Perguntando aí para a acusação e para os assistentes a dinâmica. Se você puder relembrar para a gente e para quem está em casa saber, a importância que tem esse julgamento e a justiça ser feita 7 anos depois com essa sentença aí, condenando 2 pessoas participantes desse crime. Neto, tem como você esclarecer só para a gente essa dinâmica na época? Olha, Bia, quando eu conversei com a doutora Júlia e com o doutor Ari Lages, assim que eu cheguei aqui, eles disseram que chamava a atenção o fato da vítima, no caso a enfermeira, não ter nada a ver com possíveis situações relacionadas ao marido. A doutora Júlia, por exemplo, disse que ela foi vítima de uma emboscada porque um dos rapazes, um dos acusados, chegou a conversar com a própria vítima durante pelo menos 10 minutos para tentar distrair até a chegada do marido. Como o marido não havia chegado perto da esposa e como ele teria demorado, essa foi uma das hipóteses levantadas aqui hoje, a esposa acabou sendo executada no lugar do marido. Várias versões de confusões que poderiam ter acontecido entre os acusados e o marido da vítima foram levantadas aqui durante todo esse dia. Mas o que causou revolta aqui, segundo o Ministério Público de Alagoas, e na época mobilizou toda uma população em torno do luto no município de Batalha, foi justamente a esposa não ter nada a ver com a confusão, com as possíveis confusões que teriam acontecido com o marido dela.